desde o comecinho da fé cristã, a voz do sucessor de Pedro ecoa através dos séculos, guiando, ensinando e governando uma comunidade que hoje, olha só, já passa de 1 bilhão de pessoas. Mas a gente já parou para pensar, como essa voz se materializa? Como é que os decretos e ensinamentos lá do Vaticano chegam até os lugares mais distantes do mundo, moldando a doutrina, a disciplina e a própria história da Igreja Católica? Bem, hoje a gente vai mergulhar fundo no universo dos documentos pontifícios, esse sistema formal e milenar que o Papa usa para se comunicar com a Igreja e com o mundo. Essa é a grande questão, não é mesmo? Pensa só, como uma única voz, a do Papa, consegue manter a unidade e guiar uma comunidade global tão enorme e com tantas culturas diferentes? A resposta, claro, não está no improviso. Ela está numa estrutura de comunicação oficial que foi, cuidadosamente desenvolvida ao longo de 2000 anos de história. E é essa estrutura que a gente vai desvendar agora, em detalhes. Então, esse aqui vai ser o nosso roteiro. A gente começa definindo como é essa comunicação oficial do Papa. Depois, vamos investigar o porquê desses documentos existirem, qual a função deles. Daí, vamos explorar os principais tipos, vendo que existe uma hierarquia entre eles. Vamos analisar também as diferenças entre os decretos mais importantes e aqueles mais específicos. E, por fim, vamos refletir sobre o legado e a importância desses textos hoje em dia. Vamos lá, então. Começando pela base de tudo. O que é exatamente um documento pontifício? Na essência, são os textos oficiais que o Papa usa para exercer o seu ministério como bispo de Roma e pastor de toda a Igreja. Pensa neles como as ferramentas formais de comunicação para decisões que vão desde as questões mais profundas de fé e moral, que definem a doutrina, até as regras administrativas do dia a dia que organizam a vida da Igreja no planeta inteiro. E tem uma tradição bem interessante e antiga na hora de nomear esses documentos. Eles são conhecidos pelo seu incipit, ou seja, pelas primeiras palavras do texto original em latim. Por exemplo, a famosa encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado com o meio ambiente, a Laudato Si, pegou seu nome do Cântico de São Francisco de Assis, que significa Louvado sejas. E para que esses documentos tenham força de lei, eles são publicados oficialmente. Primeiro no Jornal do Vaticano, o L'Osservatore Romano, e depois de forma definitiva no Acta Apostolica Sedis. Hoje em dia, claro, a tecnologia ajuda e eles ficam todos disponíveis no site do Vaticano, acessíveis para todo mundo. Ok, agora que a gente já entendeu o que eles são, precisamos ir mais fundo na razão de ser deles. Por que esses documentos existem? Qual é a função fundamental que eles têm na vida da Igreja? A base para essa autoridade de ensinar, que a gente chama de magistério, vem direto da Bíblia. A Igreja Católica entende aquela promessa de Cristo aos apóstolos, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, como uma garantia da presença dele e da ajuda do Espírito Santo. E essa ajuda, segundo a doutrina, continua com os sucessores dos apóstolos, os bispos, junto com o Papa. Os documentos pontificiais, então, são o principal jeito de comunicar essa orientação em assuntos de fé e moral. A gente pode, então, resumir o propósito desses documentos em 3 funções principais, que na tradição da Igreja são chamadas de munera, ou ofícios. Primeiro, o munus docendi, que é o ofício de ensinar. A função aqui é iluminar as verdades da fé, esclarecer a doutrina e corrigir erros teológicos. Segundo, o munus regendi, o ofício de governar, que orienta a vida da Igreja, os sacramentos, a missão pastoral. E terceiro, uma função mais administrativa, de reformar e regular, que mantém as leis e as estruturas da Igreja sempre atualizadas para responder aos desafios de cada época. Agora que o propósito ficou claro, a gente pode começar a explorar a hierarquia que existe entre os documentos, porque, olha, nem todo texto do Papa tem o mesmo peso ou a mesma finalidade. Lá no topo dessa hierarquia, a gente encontra a Constituição Apostólica. Pensa nela como a legislação papal de mais alto nível. É o que se usa para as decisões mais importantes, mais estruturais. Tipo, criar um código de leis, como o Código de Direito Canônico, criar uma nova diocese, ou, na sua forma mais solene, quando é chamada de Constituição Dogmática, para definir um dogma da fé. Um exemplo muito forte disso é a Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, que definiu a natureza da própria Igreja. Esse quadro aqui ajuda a gente a separar 2 dos tipos de documentos papais mais conhecidos, a carta encíclica e a exortação apostólica. Os 2 são importantes, mas o objetivo de cada um é diferente. A encíclica, ela foca principalmente no ensino, aborda temas de doutrina, moral ou questões sociais muito relevantes.
Já a exortação apostólica tem um tom mais pastoral. O objetivo é animar e encorajar a comunidade. E muitas vezes ela nasce das discussões de um sínodo de bispos, funcionando como uma conclusão daquelas reuniões. Seguindo nessa hierarquia, a gente encontra outros tipos de documentos que mostram como a comunicação do Papa vai se tornando mais específica para atender a diferentes necessidades. A bula papal é um dos formatos mais antigos e solenes que existem. Historicamente, ela era usada para assuntos da mais alta importância, sabe? O uso de uma bula já evoca séculos de história. Elas serviam para convocar concílios, canonizar santos, ou, como no caso da bula Ineffabilis Deus de 1854, para proclamar um dogma como o da Imaculada Conceição, um evento que define a fé católica até hoje. E aqui tem um detalhe bem legal. A palavra bula não se referia ao papel, ao pergaminho. Originalmente, se referia ao selo de metal, geralmente de chumbo, bula, em latim, que era pendurado no documento para garantir que era autêntico. Com o tempo, o nome do selo acabou dando nome ao documento inteiro. É um pequeno fato que conecta a gente direto com a Idade Média. Temos também a Carta Apostólica. Ela é um instrumento de ensino um pouco menos solene que uma encíclica, mas é super versátil. Ela pode ser usada para várias coisas, desde aprofundar um ponto específico da doutrina até anunciar a nomeação de um novo santo padroeiro para um grupo de pessoas ou para um país. Por fim, nessa nossa seleção temos o motu proprio. A expressão em latim já diz tudo, por iniciativa própria. É um documento que o Papa publica por decisão pessoal, sem que ninguém tenha pedido formalmente. Geralmente ele é usado para fazer ajustes bem específicos nas leis da Igreja, na administração ou nos procedimentos. Mas por que toda essa estrutura complexa, com suas tradições, sua terminologia em latim, ainda é importante no século XXI? De que forma esses documentos históricos conversam com os desafios de um mundo tão digital e globalizado como o nosso? Vamos ver um exemplo recente e bem forte. Em 2023, com a exortação apostólica Laudate Deum, o Papa Francisco falou não só para os católicos, mas para todo mundo, com um apelo muito direto e urgente para a gente agir diante da crise climática. Esse documento mostra exatamente como o formato tradicional é usado hoje para dialogar com as questões científicas e sociais mais urgentes do nosso tempo, tentando influenciar o debate global. E no mesmo ano, com a Carta Apostólica C'est la Confiance, o Papa usou um instrumento parecido para um propósito totalmente diferente, uma reflexão espiritual profunda sobre a confiança no amor de Deus, inspirada na vida de Santa Teresinha. Esse contraste mostra a incrível variedade de temas que esses documentos podem ter, indo da política climática global até a jornada interior de cada um. Resumindo tudo, os documentos pontifícios são o sistema formal pelo qual o Papa cumpre sua missão de ensinar e governar. Eles têm uma base teológica muito sólida, uma hierarquia clara que define a sua autoridade e continuam sendo uma ferramenta vital para guiar a Igreja. É através deles que a Sé de Pedro fala ao mundo sobre fé, sobre justiça social e sobre os grandes desafios da nossa época. E isso nos deixa com uma pergunta para a história. Se a gente olhar para trás, para documentos que definiram dogmas e mudaram o rumo das nações, e olhar para o futuro com os desafios gigantes que a humanidade tem pela frente, qual tipo de mensagem ou decisão do Papa vai ter o poder de realmente moldar o nosso mundo? É uma questão aberta e a resposta está ligada diretamente ao legado vivo e contínuo desses documentos históricos.